Deus. Como é Dia das Mães, tem um versículo que está queimando o meu coração, que está em 1 Timóteo 1,5, que diz, a palavra de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 1,5, eu acho ele muito propício, porque ele fala: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Como é que a gente pode dizer que a Bíblia é machista com um versículo como esse, né? Como é que a gente pode falar da palavra e dizer que a Bíblia é machista? Paulo está aqui enaltecendo a linhagem de Timóteo, o seu pupilo, o seu discípulo, aquele que ele estava treinando, aquele que ele estava ensinando. E Paulo está ressaltando a fé da avó e da mãe. Sabe, talvez essas mulheres não escreveram nenhuma carta, nenhum livro. Talvez essas mulheres não tiveram nenhum destaque em nenhum lugar. Sabe, mas quando Paulo vai elogiar Timóteo, quando Paulo vai levantar Timóteo, e Timóteo foi uma pessoa importantíssima na igreja do Novo Testamento. Timóteo foi um representante genuíno de uma fé bíblica, uma fé sincera, de um homem segundo o padrão bíblico, que tomou conta de igrejas, que estava em Jerusalém, cuidando da igreja de Jerusalém, a igreja que nascia. Timóteo estava verdadeiramente, quando Paulo queria enviar alguém, Paulo dizia: eu vou enviar meu filho Timóteo. Eu vou enviar, porque Paulo estava dizendo, se eu enviar Timóteo, é como se eu tivesse sendo enviado. Paulo estava dizendo, eu vou mandar meu filho, porque é a mesma coisa que eu, sabe? É a mesma presença. Se Timóteo foi, eu estou onde Timóteo está. Mas quando ele vai ressaltar as qualidades de Timóteo, ele vai apontar para a avó e para a mãe. Ele vai apontar para a fé daquela avó, daquela mãe. Talvez em nenhum outro lugar da Bíblia a gente vai ver um enaltecer tão genuíno, tão puro, quanto Paulo enaltecendo ali a mãe e a avó. Quando Paulo está ali abraçando a entrega daquelas duas mulheres. Sabe, não importa, o pai de Timóteo era grego, mas Paulo não vai ressaltar isso. Paulo não vai ter preocupação com isso, porque havia uma fé não fingida, que habitou primeiro na avó Loide e na mãe Eunice. Havia uma fé não fingida, uma fé sincera, uma fé genuína. E isso nos mostra o quanto as mulheres, as mães, as avós têm um papel tão importante na linhagem familiar. É tão forte que para os judeus, hoje a gente sabe que o judaísmo está muito mais ligado a você ser um judeu ligado espiritualmente à oliveira. A gente sabe que está muito mais ligado a gente ter uma conexão e abraçar essa fé, né, essa fé judaico-cristã, abraçando a oliveira, onde todos nós fomos enxertados. Mas antes, ela era muito... você era judeu pela linhagem da mãe. Era o ventre que você nascia. Era o ventre que você vinha. Não é? Até tem um ditadinho machista no interior, bastante machista, mas isso ressalta um pouco o valor do ventre materno. Ele diz: os netos dos meus filhos serão meus netos ou não. Peraí, não. As netos das minhas filhas, meus netos são. Dos meus filhos serão ou não. É um ditado machista, mas é um ditado que diz assim: o que vem do ventre realmente é seu. O que vem do ventre realmente é separado. O que vem do ventre realmente é ligado. Então, a raiz da mulher dando a identidade do filho, dando a identidade geracional. Então, veja que valor tem um ventre de uma mulher. Veja que valor tem um ventre geracional de uma mulher. O papel importantíssimo da mãe e da avó. Eu amo a história de Maria. E às vezes a gente fala tão pouco de Maria. Eu acho que os evangélicos têm essa falha de não falar de Maria. E nós precisamos falar também de Maria.
Porque veja, Maria, ela tinha todos os planos dela. Os planos de casamento, os planos que ela tinha, que ela desenhou, que ela fez. E ao mesmo tempo, quando Deus mostrou o plano que Ele tinha para Maria, em nenhum momento Maria titubeou. Em nenhum momento Maria, ela escolheu o plano dela. Ela disse, eu tenho um plano, mas se você tem um plano para mim, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu creio que a grande riqueza das mulheres, a grande força das mulheres, está em permitir que elas cumpram a vontade que Deus estabeleceu para elas. É completamente diferente de Eva, porque Eva ela estava voltada para fazer o desejo dela. Ela estava voltada para fazer a vontade dela. Porque Eva, ela viu o fruto da árvore e ela sentiu desejo. E a vontade dela foi mais forte do que a obediência. Porque Deus já tinha dito a Eva, você só não pode tocar desse fruto. Quando Eva lidou com o desejo dela, Eva lidou com a falta da obediência, porque o desejo foi maior do que a obediência. Quando a gente olha a vida de Maria, ela é exatamente anti-Eva. Ela é anti-Eva, porque ela diz, eu não gostaria disso. Eu não sei como vai ser isso. Eu fui pega de surpresa, eu estou noiva. Mas cumpra-se em mim, cumpra-se no meu corpo, cumpra-se no meu ventre. Não a minha vontade, mas a tua. Sabe, Jesus pôde dizer isso. Jesus pôde dizer isso ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, mas a tua. Sabe por que Jesus também disse isso? Porque ele veio de um ventre que também já tinha dito isso. Olha o poder do legado. Olha o poder de habilitar as gerações. Olha o poder que carregamos nós, mulheres. Olha o poder que as mulheres carregam. Maria disse, cumpra-se em mim a tua vontade. Jesus disse, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Olha como ela liberou geracionalmente. Olha o que ela carregava e como ela liberou isso. Por isso que Paulo, quando olha para Timóteo, ele podia ter ressaltado tantas qualidades de Timóteo. Timóteo, você é corajoso. Timóteo, você é versado. Timóteo, você é preparado. Mas sabe, ele ressaltou na vida de Timóteo a avó e a mãe. Quantos de nós temos esquecido de ressaltar as mães e as avós? Que papel importante tem na vida de nossos filhos as avós? Que papel importante a fé das avós que oram, a firmeza, a obediência, a ternura. Que a gente não perca nunca nesses dias das mães a beleza de sabermos que nós carregamos dentro de nós um pouco de nossas avós e um pouco de nossas mães. Que carregamos histórias de fé, histórias de superação. Que carregamos dentro de cada um de nós mais do que um DNA, mais do que a nossa linhagem molecular, celular, mas nós carregamos a fé. Nós carregamos e continuamos com a fé que habitou nelas. A fé que acendeu nelas. Talvez você seja a primeira da sua família a se converter. Talvez você seja a primeira que está lendo a Bíblia. Talvez você seja a primeira que está começando a escrever um legado. Eu quero te encorajar. Algumas coisas de nossas vidas, a colheita só vem depois de 15, 20 anos. Mas elas estão lá. Eu quero encorajar cada mulher que ainda não foi vó, que ainda não foi mãe, mas que você escolha desde o primeiro momento ser uma mulher que vai poder dizer, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim
o teu querer. Você vai ter filhas fortes, netas valorosas. Você vai criar uma geração forte no Senhor. Minha avó me marcou muito, e todos sabem disso. Eu não escondo nas ministrações, em onde eu estiver, a presença da minha vozinha Alice. A minha vozinha Alice me marcou muito, me marcou profundamente. Não escreveu livros, não pregava na igreja, mas participava ativamente da congregacional. Participava tanto da igreja congregacional que quando ela deixou de ir, o pastor ia dar a ceia na casa dela, porque ela era uma das fundadoras da igreja. E a fé dela, nos momentos de crise, a certeza que tudo poderia ser abalado, menos a fé dela em Jesus, foi um caminho certeiro na minha estrada. Foi um lugar de inspiração. Então eu quero encorajar você, mãe, você, vó, você que vai ser mãe, que você possa lembrar que esse dia não é só sobre a nossa história, mas é sobre a história de um legado. É sobre a história do que vão vir depois de nós. Que a gente nunca esqueça o que Paulo disse a Timóteo. Por favor, põe de volta aí. A gente não esqueça jamais essa palavra que Paulo disse a Timóteo. Não tem maior elogio do que esse. Não tem maior dádiva do que essa. Não tem maior celebração do que essa. A fé não fingida. Mídia, põe aí, por favor. 2 Timóteo 5. Lembro da sua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e na sua mãe Eunice. Eu estou certo que habita também em você. Era a mesma fé. Não era uma outra fé. Não era uma outra coisa. Era a fé que estava visitando geracionalmente. Não era uma outra qualidade. Era a mesma. Não era um outro dom. Era o mesmo. O dom, a fé, estava visitando geracionalmente. A tal ponto de um homem ser elogiado por causa da sua mãe e da sua avó. Eu oro essa noite. E eu peço que o Espírito de Deus encoraje as mulheres que estão na família 61 essa noite. Eu oro em nome de Jesus, que as mães que estão aqui, as mães que nos assistem, as mães do Sul, elas sejam abraçadas. As mães que estão com a fé não fingida, mas essa fé inabalável, ela seja essa noite fortalecida em cada abrigo, em cada rua, em cada lugar que está com águas, que está com ameaças. Senhor, nós oramos agora. E que se essa fé não nasceu ainda, que ela possa nascer hoje. Que se essa fé ainda não é uma realidade em alguma família aqui, Senhor, eu oro, Pai. Eu oro em nome de Jesus que essa fé possa nascer essa noite. Que essa fé no Filho de Deus, que se entregou por nós, possa nascer hoje. E que a fé não fingida possa habitar no coração de cada avó, de cada mãe, para que a gente possa levantar um legado geracional de mães que oram, de mães que não desistem, de mães que permanecem. Senhor, nós oramos num tempo de contramão, num tempo e numa era de aborto, numa era onde as mulheres querem ser fortes, mas não querem ser mães fortes. As mulheres abraçam o trabalho na rua, mas não querem abraçar o trabalho em casa. Senhor, nós oramos para que haja um despertar dos corações das mães, que haja um despertar, e que o rufião do jardim não possa tocar no maternar. Que a unção de maternar volte aos lares. Que a unção de maternar volte às mulheres. Que a maior alegria de uma mulher maternar, que essa unção de maternar, seja gerando do útero ou do coração, volte sobre os lares. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a unção de mãe
tão abraçada por Maria, tão desejada por Ana e tão esperada por Sara, possa ser a unção que descerá essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E graças a Deus. Queria dar uma salva de palmas a Jesus. Pelas mães. Amém. Pelas mães do Sul, pelas avós do Sul, pelas mães de bebês atípicos, pelas mães que têm filhos que estão nas drogas, pelas mães que estão sozinhas, pelas mães que têm várias cargas horárias de trabalho, em casa e fora de casa, as mães que não dormem, as mães que não param, as mães que precisam ser provedoras, as mães que são viúvas, as mães que estão doentes. Nós levantamos hoje um clamor para que Jesus abrace cada mãe. Aleluia. Aleluia. Eu acho tão precioso isso, que Jesus, quando estava na cruz, ele estava com seu pulmão furado, ele estava se sufocando em sangue, sua testa tinha espinhos de 7 centímetros, suas costas estavam à mostras, por causa das chicotadas, ele estava entre a vida e a morte, mas ele olhou para sua mãe, e o discípulo a quem ele amava, João, era o único discípulo que ficou por perto. Perto o suficiente. Perto bastante para ele dizer: eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho. Mesmo em face à morte, ele cuidou da sua mãe. Mesmo no momento de maior dor dele, ele parou. Deu uma pausa no acontecimento mundial, escatológico, profético. Ele abriu aspas e disse: não posso consumar antes de entregar ela para João. E diz que desde aquele momento João levou Maria para sua casa. Nunca esqueça que você tem uma mãe. Nunca esqueça a fé não fingida da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Que essa fé perpetue por todas as gerações na sua casa e na sua família. Deus abençoe, família. Queria compartilhar com vocês também esse momento que estamos vivendo. É um momento tão importante. É um momento tão transitório para o que vai acontecer. A maioria de nós celebramos a Páscoa e encerramos a Páscoa, encerramos as festas de Páscoa, né? Temos essa tendência, quando a Bíblia não faz isso. A Bíblia não encerra a Páscoa. Aliás, Jesus não encerrou a Páscoa. Se você perceber, Jesus, quando ressuscitou na Páscoa, ele ficou 40 dias na terra. Eu tenho dito sempre isso. Eu tenho procurado colocar a igreja dentro de um relógio profético, porque a única forma de encontrarmos a Deus é dentro do relógio de Deus. A única forma de nos encontrarmos verdadeiramente com o Senhor é se nós tivermos o relógio dele dentro de nós. A única forma de encontrar com Ele é nos encontros das festas, nos encontros do calendário, nos encontros dele, da hora dele, não é? Porque Deus tem uma hora. E muitas vezes nós estamos fora do tempo de Deus. Estamos no tempo do mundo, no nosso tempo, no tempo dos problemas, mas não estamos no relógio de Deus. E isso é triste, porque Deus preparou tempos de encontro, tempo de nos abençoar. E eu sei que quanto mais que o dia se aproxima, que nós vamos nos encontrar com Ele,
mais é necessário nós ajustarmos o nosso relógio. Eu sou do tempo, gente, que rádio tinha frequência, que você tinha que sintonizar a rádio. Vocês são da galera da época do rádio digital. Vocês tocam, a rádio entra. Mas eu não sou desse tempo. Eu sou de um tempo que eu tinha que rodar o botão para sintonizar a rádio. E quanto mais a gente sintonizava a rádio, menos chiado tinha. Porque o chiado era frequência ruim. Você não estava na frequência da rádio. Então você tinha chiado. O ruído desaparecia quando a gente ajustava a frequência. É assim também com Deus. Tem muitos ruídos em nossos ouvidos. Porque há muitas vozes. Há muitas vozes. E quanto mais rápido você ajustar a sua frequência a Deus, menos ruído vai ter para você ouvir a voz de Deus. Você acha que Deus quer ter ruídos com a voz dele para nós? Você acha que Deus escondeu de nós a sua vontade? Muitas vezes a gente parece caçadores em busca de descobrir como se Deus tivesse escondido a vontade dele de nós. E que para a gente conseguir, um ou outro conseguiu. Oh, que maravilha, alguém conseguiu. Não, não é assim. Lá em Gênesis 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. Ok, Senhor, essas eu não vou mexer. Elas pertencem a ti. Mas as descobertas, Ele deu ao Filho dos homens. Ele quer que você saiba qual é a vontade dEle. Ele quer que você descubra qual é a vontade dEle. Ele quer que a vontade dEle seja clara na sua vida. E não uma coisa que quando você acerta, é como se você tivesse acertado na loteria. Com Jesus não é assim, como é na loteria. Na loteria, muita gente joga, só um ganha. Com Jesus ninguém joga, mas todo mundo ganha. Jesus não é loteria. A Bíblia diz no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ao quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele satisfará, Ele deixará claro. A Bíblia diz que Deus deixará claro como o sol do meio-dia que nós somos justos. A Bíblia diz que a luz dos justos brilha mais e mais até que seja dia perfeito. A Bíblia diz que nós vamos de graça em graça e de glória em glória. Então a Bíblia está me dizendo o tempo todo que o conhecimento é crescente, que a revelação é crescente. A Bíblia está dizendo que quanto mais eu buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. A Bíblia está me dizendo que quanto mais eu busco, mais eu tenho. Que quanto mais busco luz, mais luz vai ter no meu caminho. A Bíblia está dizendo que Deus não me quer nas trevas, Deus quer luz na minha vida, e que Ele deixará claro como o sol do meio-dia, que nós somos justos. A Bíblia diz que o nível de luz vai aumentar. A Bíblia diz que ainda que densas trevas cubram a terra, sobre nós raia a luz do Senhor. Então a luz só tende a aumentar e não diminuir. Se a sua luz está diminuindo, é o diabo que está querendo te cegar, porque ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. É como se tivesse uma venda nos seus olhos, mas para nós não, Ele quer que seja claro. Então, na feitiçaria, as pessoas fazem as coisas para tentar acertar alguma coisa aqui no mundo espiritual das trevas. Mas com Jesus não é assim. Jesus é simples. Ele quer revelar a sua vontade. Então, quando chega Páscoa e Jesus ressuscita, Jesus ressuscitou, acabou a festa. Como acabou? Como acabou? Se depois da festa de Páscoa, Jesus ficou ensinando 40 dias na terra sobre o reino e sobre o reino de Deus. Jesus passou 40 dias ensinando sobre o reino e a vida eterna. Então Jesus ficou mais 40 dias na terra.
E por que a Bíblia contou 40? Porque a Bíblia quer que eu conte. A Bíblia quer que você conte. E depois, quando Jesus subiu, e todo mundo viu a ascensão de Jesus, quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse, eu vou subir, mas por favor, vocês fiquem no cenáculo, se reunindo, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Peraí, gente, o judeu messiânico, que vieram da Capadócia, da Frígia, que receberam o Espírito Santo lá em Atos, eles não tinham o Novo Testamento ainda. Eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento vai ser escrito. Não é verdade? Eles não tinham, eles só tinham o Antigo Testamento. Eles tinham a Torá, os profetas, e eles tinham exatamente isso, o Pentateuco. E como é que eles sabiam que era para ficar no cenáculo? Porque na tradição rabínica, eles sabiam que tinham que completar 50 dias, porque foi o tempo que eles completaram no Monte Sinai, em Êxodo 19, para receber as tábuas da lei. Então Jesus subiu ao 40º dia, 40 dias ensinando, e eles sabiam que quando desse 49 mais 1 no sábado, que era 49 dias, seria como um jubileu para eles. Eles entendiam o que era jubileu, o que era 50. Por quê? Porque eles sabiam que todo jubileu é libertação da terra. É libertação e provisão. Então, eles ficaram estudando no cenáculo até que se cumprisse o Pentecostes. Porque no Pentecostes, no Antigo Testamento, tinha descido o fogo dos céus. Tinha vindo capacitação. Eles receberam a tábua da lei. Eles receberam a presença de Deus, o selo de Deus de garantia. Eles receberam, o único povo que recebeu o ordenamento jurídico do céu foi os judeus, os hebreus. Todos os outros ordenamentos jurídicos, gente, vêm das tábuas da lei. O romano, qualquer outro ordenamento jurídico tem que vir dos 10 mandamentos. Então, naquele período de Pentecostes, eles receberam um sinal que eles eram o povo escolhido, porque eles receberam as tábuas da lei. Eles receberam o selo de garantia que eles pertenciam a Deus e que eles eram selados para a promessa. Quando eles foram para o cenáculo, eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam contando. Eles estavam contando. No Antigo Testamento, eles estavam caminhando, indo para o Monte Sinai. No Novo Testamento, eles estavam sentados, contando os dias. Por que Deus quer que a gente conte? Por que Deus quer que eu e você conte? Você sabe quando é seu aniversário? Eu acredito que todo mundo aqui, não tem ninguém aqui que não sabe o dia do seu aniversário. Todo mundo aqui sabe o dia do seu aniversário. Eu acredito que todo mundo aqui sabe o dia das mães, qual é o dia. E você deve contar. Nesse dia eu vou almoçar com a minha mãe. Nesse dia eu vou visitar. Ah, mas se sua mãe já partiu para a eternidade, eu vou visitar uma tia. Eu vou ter um tempo com meus filhos. Todo mundo se preparou de alguma forma para os dias das mães. Porque você contou, não é? Quando minhas filhas vão chegar, quando meus netos vão chegar, eu vou riscando no meu calendáriozinho. Faltam tantos dias para eu vê-los. Faltam tantos dias para eu estar com eles. Por quê? Porque contar amadurece. Porque contar nos amadurece. Toda vez que você conta, você fica mais maduro. Qual é a primeira coisa que você pede a uma criança quando ela vai para a escola? Ensinar ela a contar. E quando a gente diz assim, olha, está tão sabida, já sabe contar até 10. A gente diz isso dos nossos filhos, quando eles estão ficando espertinhos. Quando eles estão indo para a escola. E a gente diz, conta aí. Alice, conta até 10 para todo mundo ver. Aí ela não conta para matar a avó de vergonha. Mas ela conta, né? Mas quando a avó pede, por quê? Porque isso diz, olha como a Alice está ficando madura. Ela já sabe até contar. Gente, quando a gente está dizendo isso, a gente está sendo bíblico.
A gente está sendo nada mais, nada menos do que bíblico. Porque Deus nos mandou contar. Deus nos mandou contar as festas. Contem 7 semanas até que chegue a festa de Pentecostes. Conte 7 anos até que vocês tenham um Shemitah. Conte 7 anos vezes 7 até que vocês tenham um jubileu. Contem 365 dias e vocês terão um ano. Conte 7 dias e vocês terão uma semana. Contem 30 dias, 31 que vocês terão um mês. Desde que você foi gerado, você foi contado. Você foi contado. Salmo 139 diz: quando você era uma substância informe, sem forma, no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha contado todos os seus dias. Deus quer que você conte. Deus quer que você conte. O inimigo não quer que você conte. Por quê? Porque contar nos torna maduros. Contar amadurece. Veja que coisa linda em Êxodo. Se puder aumentar a letra, gente. Eu estou achando a letra do telão pequeno. Por favor, Adalto, se você conseguir aumentar a letra, eu agradeço. Êxodo 15. Êxodo 15, não quero esse não, eu quero Êxodo 16, 18, por favor. Êxodo 16, 18. Obrigada, meu filho. Quando medirem com o jarro, que quem tinha recolhido muito não teve demais, e quem não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o que precisava. Eu gosto mais dessa minha tradução, que diz assim: e quando mediram com um homer, que tinha juntado muito, não tinha demais. E quem tinha juntado pouco, não tinha falta. Ajuntaram cada homem de acordo com o seu comer. Quando fala de jarro, é, na verdade, homer. É uma medida. E eles estavam dizendo que era necessário contar esses jarros, contar esse homem, para que não houvesse falta. Quem colheu muito e quem colheu pouco. A maturidade faz com que ninguém tenha falta. Contar homem é contar maturidade. E quando existe um lugar de maturidade, não tem quem colheu pouco e nem tem quem colheu muito. Por quê? Porque quem colheu pouco não vai ter de falta, e quem colheu muito não terá de muito, porque a maturidade faz a gente compartilhar. O que a infância faz conosco? É meu. A infância faz eu dizer, é meu. Você vai perceber que você é infantil quando você não compartilha. É propício da infância você não compartilhar o que você tem. Os brinquedos é meu, é meu, é meu. Mas a maturidade que a gente está vendo aqui, a maturidade é o compartilhar. E Êxodo 16, pode ser o outro agora já. 16, não, 15, 26, não, deixa eu ver aqui, para eu não dar o errado a vocês. Tá, vamos para o Salmo 90, 12. 90, 12. Obrigada. Ficou ótima a letra assim. Ensina-nos a contar os nossos dias. Quem? Senhor, me ensina. Me ensina a contar meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Você não nasce sábio. Você aprende a ser sábio contando os seus dias. A maturidade é contar os dias. Então, contar me torna sábio. Me prepara para eu ser sábio. Eles passavam 50 dias depois da Páscoa contando para chegar em Pentecostes sábios. Eles estavam contando, eles se preocupavam. E até porque na Páscoa nós temos o primeiro rebento. É como plantação de milho. Você planta o milho, aí sai a boneca do milho. Quem é de interior sabe que o milho ele não fica pronto todo, mas sai o primeiro rebento. Aquele primeiro rebento diz a qualidade que vai ser a plantação. A qualidade que vai ser aquela colheita. Então, na Páscoa tem a primícia, o primogênito. O primeiro rebento já saiu. Pela qualidade de Jesus, nós já sabemos o que vai vir 50 dias depois. Deus deu um, mas chegou Pentecostes, ele colheu quantos?
Quantos ele colheu em Pentecostes? Milhares. Começou a colher 3.000, depois 5.000. A igreja de Pentecostes, ela explodiu. E não parou de crescer até hoje. Onde estiver tendo um culto agora, essa noite, está tendo uma colheita que começou em Pentecostes. Está tendo um culto na África hoje. Está tendo um culto na China escondido. Tem algum evangelista fazendo num canal de YouTube um culto e está chamando pessoas para se converter. Existe agora uma moça falando para outra moça no prédio sobre Jesus. Existe alguém evangelizando alguma prostituta. Existe alguém agora, nesse exato momento, evangelizando na Tailândia. Existe alguém evangelizando crianças agora. Existe em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, alguém nesse exato momento falando de Jesus. Essa colheita começou em Pentecostes. Por isso que Deus queria que eles ficassem maduros. Era por isso que Deus estava mandando eles contarem o homem. Porque Deus queria que eles fossem maduros para a colheita. Deus queria que a Páscoa abrisse libertação. Para chegar assim em Pentecostes, abrisse colheita. Como nós não vivemos perfeitamente a libertação, a maioria de nós não entende o que é colheita. Como a gente não vive o relógio de Deus, a gente não tem dimensão espiritual das datas que Deus marcou de nos abençoar. O que é que Deus queria falar conosco nesse processo? Eles estavam caminhando e eles começaram a ter luta. Porque eles saíram do Egito, estava mal, estava levando chicotada, estava passando situação, mas eu sabia o que ia comer. Tinha cebolas e alhos e melões no Egito. Não faltava cebola, alho, no Egito tinha. Aí eles estão no deserto. E eles agora não sabem o que vai ser deles. Eles não têm dimensão. E Deus queria revelar o caráter dele para esse povo. Queria que eles contassem os dias e que eles entendessem que agora eles estavam dependendo de Deus e não mais do Egito. E para eles entenderem que o Egito acabou e eles agora dependem de Deus, o que eles pegavam no Egito também acabou. Talvez você está vivendo uma crise. Talvez você hoje está aqui e você está vivendo uma crise porque você não tem mais o rendimento do Egito. E quando a gente não tem o rendimento do Egito e a gente ainda não tem o que Deus vai nos dar, a gente não tem nada. Talvez Deus secou sua fonte. Talvez foi uma fonte financeira, talvez foi uma fonte emocional, talvez foi uma fonte de alguém que você era uma muleta na sua vida. Talvez um relacionamento fora do propósito de Deus, onde tinha idolatria, dependência emocional, codependência. Eu sempre peço, Senhor, se meu coração desordenar de afeição por alguém, por favor, Senhor, se eu não voltar para Ti, logo me tire da terra. Mas não deixe meu coração ter afeições desordenadas. Afeições desordenadas, pode acontecer com o filho, com o neto, com o marido. Pode acontecer em qualquer lugar, uma afeição onde você põe demais naquele lugar, quando aquele lugar é de Deus. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Então ele agora não tinham nada, eles estão no deserto. E eles estão no momento de transição, que é o mês de Iá. Iá fala, não estou mais no Egito, mas ainda não estou na terra prometida. Onde é que eu estou? Eu estou transicionando. Eu não sou mais o que eu era, mas eu ainda não sou o que eu serei. Todos nós estamos em transição. Todos nós estamos transicionando. Você querendo ou não, você está transicionando. Talvez você está transicionando de um lugar onde estava tudo, o seu mundo estava certo. E aí o seu mundo desabou. Seu mundo desconstruiu. As suas seguranças foram para o espaço. E você não sabe ainda como fazer. Você ainda não sabe como lidar com essa situação nova. Então deixa eu te dizer, você está em transição. Deixa eu te dizer, você está desenvolvendo algo que você não sabe ainda. E é crucial nesse momento a dependência de Deus.
É crucial essa dependência que nós precisamos ter do Senhor. E a Bíblia diz que nesse momento, Êxodo 15, 26, diz assim: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, dos que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura. Aquele que cura. Deus está dizendo a eles: vocês não estão mais lá, vocês fizeram uma aliança na Páscoa. Sabe qual é o grande problema da gente? A gente faz uma aliança na Páscoa, quando chega nesse mês a gente rompe com Deus. A gente deixa a incredulidade entrar, a gente deixa as paixões desse mundo nos envolver, o medo volta, e a festa de Páscoa, e a celebração, e a consagração vai água abaixo. Então esse mês é o mês de confirmar uma aliança, esse é o mês de permanecer na aliança. Se vós permanecerdes em mim, aonde eu permaneço? No Senhor. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Gente, 3 passos de novo. Eu amo o ciclo de 3 com Jesus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiser e será feito. É permanecer na aliança. Sabe a coisa, quando a gente casa, na lua de mel, tudo é maravilhoso, né? Aí chega para casa, a gente descobre: eita, tinha roupa para lavar quando casa, conta para pagar, supermercado para fazer, condomínio, IPTU, IPVA. E a gente começa a dizer: meu Deus, cadê aquela festa maravilhosa? Aquela lua de mel, porque as meninas hoje casam pensando o quê? Postar no Instagram vestida de noiva. Deixa eu te contar o que é que tem depois da lua de mel. Deixa eu te contar sobre cuecas, pratos para lavar. Deixa eu te contar contas para pagar, supermercado para fazer. E se a gente não tiver cuidado, não é? Aquele amor todo ali pode ir ladeira abaixo. Porque casaram com utopia, casaram com uma imagem, casaram com desejo de postar no Instagram, mas não casaram com as cuecas sujas, não casaram com a panela para limpar, não casaram com casa para cuidar, varrer. Tudo muda, uma transição completa. Você não vai ser mais nunca a filhinha da mamãe, a filhinha do papai. Você agora é dona da sua própria casa. Você vai cuidar e depois, né, vem filhos e vem tudo, né? E então a gente percebe que a gente tem que permanecer na aliança. E daí a mesma coisa, a saída do Egito foi maravilhosa. Sandália nos pés, cajado na mão, todo mundo, o Mar Vermelho se abriu, engoliu 600 carros de fogo de Faraó. Faraó afundou no mar. Ê, Faraó, que maravilha! Miriam dançando, Êxodo 15, Moisés recitando, declarando o hino da vitória. Mas e aí, depois da festa toda? Eles estão agora no deserto, não tem comida, não tem água. E aí Deus vai e diz essa promessa para eles: que Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que sara. É o primeiro nome que Deus revela a eles. É mais do que curar. É mais profundo. Por quê? Porque é um estado onde o seu corpo não adoece. Salmo 103 diz isso de uma forma muito linda. É o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. É o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades. Quer dizer, uma promessa poderosa é Deus dizendo. E Deus não disse só para o deserto. Deus está dizendo para você hoje: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Nessa transição eu quero revelar a você o meu nome. Então Deus pela primeira vez está revelando a eles.
Está revelando um dos nomes dele. Está revelando o caráter dele, o Deus que cura. E não só curou ali, cura hoje, cura amanhã, cura mês que vem. Ele cura, ele sara. Ele vai quebrar todo o sistema de enfermidades. Então, a revelação de quem Deus é na transição. Até eu chegar lá, Ele é o Deus que me sara. Até a promessa se cumprir, Ele é o Deus que me sara. Até que o tempo seja consumado, Ele é o Senhor que me sara. A revelação dele para você, todos os dias. Por isso que Isaías pode-se dizer em 53, quando diz, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Gente, isso não é algo que você enfeita, alguma página de caderno. Isso é a sua realidade. Isso é uma verdade imutável, que já foi conquistada. Ela não será conquistada, ela já foi conquistada. Então uma coisa que já foi conquistada é o meu direito. Eu não tenho que lutar mais para conquistar. Eu tenho que lutar para que meu direito seja executado. Você entende isso? Não é, Senhor, se for da tua vontade. Peraí, calma. Tem coisas que pode ser da vontade de Deus ou não. Tipo, Senhor, eu quero viajar. Ok, vou orar para saber se é a vontade de Deus. Senhor, eu quero casar com essa pessoa. Ok, eu vou orar para saber se é da vontade de Deus que eu case. Mas o Senhor que te sara não é sobre orar pela vontade. É orar para que se cumpra. É orar para que se cumpra. Porque é uma promessa para você. É uma promessa para a sua vida nesse tempo. Deus estava ensinando a eles a depender. E aí acontece a segunda situação que está em Êxodo 16, 12. Que diz, ouvi as queixas dos israelitas. Eles já estavam reclamando. Eles já estavam duvidando. Gente, eles tinham que só permanecer. Eles tinham que permanecer na aliança que fizeram quando saíram do Egito. Lembra que Deus disse, eu vou tirar vocês com asas de águia. Eu tenho uma aliança com vocês. Meu Deus, o que Deus está pedindo para mim e para você, na contagem do homem. Por favor, mantenham o pacto. Mantenha a aliança. Quando eu sair do culto, eu não posso ir dormir na casa da minha mãe. Ainda há vezes que eu prefiro dormir lá. Eu não posso ir, eu posso dizer, estou com a saudade da minha mãe hoje. Estou com vontade de ficar, sabe? Eu carrego uma coisa no meu dedo que lembra que eu tenho uma aliança, que meu endereço é onde meu marido está. Por favor, Deus também fez uma aliança com você. E você só tem que lembrar dessa aliança. Você só tem que lembrar que você está pactuada de um marido só. Você está pactuada, então não pode titubear, não pode duvidar. Por que a gente lembra da aliança com o marido e não lembra da aliança com Deus, quando ela é muito mais importante? Eu digo às mulheres, muitas mulheres chegam para mim e dizem, meu noivo não é crente, mas ele é apaixonado por mim, ele é louco por mim, ele nunca vai me trair. Deixa eu dizer uma coisa a você, só um homem que tem aliança com Deus é incapaz de trair. Nenhuma outra segurança aqui na terra, corpo, paixão, promessas, nada segura. Nada segura. Se você quer encontrar fidelidade, encontre alguém que tem uma aliança com Deus. Porque se você encontrar alguém que tem aliança com Deus de verdade, essa pessoa não vai trair. Ela não vai trair, sabe por quê? Porque ela não trai por causa da índole. Ela não trai porque ela tem uma aliança com aquele que é a própria justiça. Ele é a própria justiça.
Então, eles estavam quebrando a aliança, eles estavam murmurando. E diz assim: tenham ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes ao crepúsculo da tarde: vocês comerão carne, pela manhã vocês comerão pão à vontade. E saberão que eu sou o Senhor. Deus está dizendo: eu sou Jeová Jireh, o Deus que provê. Na transição, antes de chegar ao Monte Sinai, na transição, antes do Espírito descer no cenáculo, eles estavam tendo experiência com Deus que provê. A aliança de Deus, o caráter de Deus é: Deus proverá. Deus proverá. Eu não sei como, gente. Na maioria das vezes eu não sei. Na maioria das vezes eu não sei como. Mas Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que provê, e Ele provê muito mais do que pão, do que cordonizes. Ele provê o dia de amanhã, Ele provê a noite. Ele sustenta, Ele ampara. Sabe, ficou por um fio. Sabe, foi quase que não deu tempo. Foi por 1 milímetro. Foi por 2 segundos. Por quê? Porque Ele é o Senhor que provê. Ele é o Jeová Jireh. Você precisa ter certeza que no lugar onde você está, você fez uma aliança. E você, nesse momento, você precisa permanecer para que a promessa possa se cumprir. Se vós permaneceres em mim, Páscoa, e vocês permanecerem na minha palavra, a transição de ar, vocês pedirão o que quiserem, porque em Pentecostes será grande colheita. Eles não tinham dúvida quando eles celebravam esses 3 primeiros meses do ano. Quando eles chegavam e celebravam Judá, Ai e Sivan, eles não estavam em crise. Porque é como 2 mais 2 são 4. Não havia crise, porque eles tinham certeza. Por que nós não temos? Porque nós não temos contado nossos dias de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. Nós temos vivido em ansiedade. A ansiedade nos corrói. A ansiedade dita nosso dia. A ansiedade rouba nossas noites. A ansiedade impede da gente ser adorador. A ansiedade impede de você simplesmente dizer: não sei como vai ser, mas eu não posso deixar de adorar. Não sei como vai se resolver, mas uma coisa eu sei: eu nasci para te adorar. Senhor, eu não posso falhar em te adorar, Senhor. Eu só sei que eu nasci para te adorar. Foi para te adorar que eu nasci. Pode. Libera o som aqui. Foi te adorar, que adorar eu dei do jeito que eu nasci. Oh, Rei Jesus, declare isso. De te louvar, prazer é estar nos atos do Senhor. Prazer é viver casa de Deus, onde flui o amor.
átrios do Senhor, prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, adorar é ser, adorar é que sou, nada pode falar um adorador, não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor, adorar é que sei, adorar é que sou, nada pode calar um adorador, não existem prisões que contenham a voz de Deus, te adorarei. Aleluia, 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 Senhor. Por nós termos perdido a mente judaico-cristã, nós precisamos reensinar os princípios elementares do que foi perdido. Por isso que o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento da verdade. Eu não preciso passar dezembro para os meus filhos dizendo: olha, fevereiro vai começar as aulas. Olha, eu sei que vocês estão na praia, mas fevereiro vai ter aula. Olha, vocês estão lembrados que fevereiro vocês vão para o colégio? Não precisa, porque está impregnado. Dezembro e janeiro, férias. Fevereiro, aula. Deus também gostaria que fosse assim. Mês de Judá, aliança. Mês de Ar, transição. Revelação de quem é Deus. Mês de Sivan, colheita. Quando não deveria ser uma dúvida para a sua igreja. Não deveria de verdade. Deveríamos contar os nossos dias, para que a gente veja Deus como Deus que sara, como Deus que provê. O Deus que é de toda provisão. A despeito do que aconteça, Deus nunca vai mudar o seu caráter. Lá em Malaquias diz: Deus não muda. O tempo vai mudar, as coisas vão mudar, as pessoas podem mudar, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo que minha avó se ajoelhava 100 anos atrás. Ele é o mesmo que sua tia de Billy Graham orou. Ele é o mesmo que Lutero falou. Ele é o mesmo que abriu o mar. Ele é o mesmo que proveu. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo bom, a despeito do tempo, a despeito do pecado, a despeito do diabo, a despeito da consumação dos séculos. Ele é Deus e Ele vai cumprir sua promessa. E Ele vai cumprir a promessa a você. Por isso não fale em adorar. Não fale. Tudo que o inimigo não quer que você adore. Tudo que o inimigo não quer que você gaste tempo. Se ele puder lhe manter ansioso e preocupado, ele vai manter você na cadeia, vai manter você na prisão. Não adianta muito você deixar de usar drogas, deixar de se prostituir, se você trocou isso pelo vício da ansiedade. Não adianta, você não dorme mais com 15 mulheres. Você não está mais fumando maconha ali. Você não está indo mais para prostituição ou mentira. Mas você é um crente preocupado. Você vai ser tão infeliz quanto um pecador. Porque você não vai celebrar, servir ao Senhor. O que foi que Deus disse? Deixe o meu povo ir para celebrarem para mim uma festa no deserto. Tinha um propósito para ir. E era celebrar a provisão, celebrar o Deus que cuida. O Deus que nunca desamparou, que nunca vai desamparar. Não te deixarei, não te desampararei. Estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Já acabou? Então, por favor, se ainda não aconteceu a consumação dos séculos, não te deixarei, não te desampararei. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar.
Ele vai cumprir essa promessa. O que eu estou fazendo? Contando os dias para que eu alcance o coração sábio? Ou me angustiando, me agoniando para me encontrar com ansiedade? O que eu estou fazendo? Eu estou mais perto de Deus a cada dia? Ou sou uma pessoa mais desesperada, estressada, nervosa, acumulada? Sabe? Não. Deus não quer que seja assim. Quando o diabo não pode tirar a gente da igreja, ele mata a gente dentro dela. Quando o diabo não pode te tirar de dentro da igreja, ele vai te matar dentro dela. Sua vida precisa ser uma inspiração. Sua vida precisa ser música aos ouvidos do Senhor. Eu acho que a gente revela muito mais que a gente confia nele quando a gente não tem do que quando a gente tem. Seria muito gostoso, Senhor, por favor, encha meus celeiros. Pague o aluguel dessa igreja até o final do ano. Para a gente pregar tranquilo aqui. Senhor, a gente está fazendo tua obra. Então, por favor, Senhor, vai lá, bota na conta do homem o aluguel até dezembro de 2024. Por que Deus não faz isso? Porque servir a Ele é confiar na provisão que Ele tem e não na que nós temos. Quando eu era criança e morava com meu pai, quando eu era menina, eu não precisava ter dinheiro no banco para dizer, paiinho, por favor, faz uns depósitos na minha conta para eu ficar tranquila que não vai faltar comida em casa. Que o senhor vai mesmo pagar minha escola. Paiinho, por favor, não esquece. Não, eu não tinha preocupação com nada disso. Por quê? Porque eu morava com meu pai. E quando eu morava com meu pai, eu sabia que meu pai ia cuidar. Você está morando com quem? Então Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Ele vai fazer. Você é herdeira. Você é herdeiro. Você é herdeiro. Então você não conta com quanto você tem no banco. Você conta com quanto Ele tem. Você conta com a provisão dEle. E sabe, são inesgotáveis. São inesgotáveis. E a terceira revelação do caráter de Deus nesse mês. Gente, tudo aconteceu no mês de A. Era Deus revelando para eles, eu sou o Senhor que sara, eu sou o Senhor que provê. Aí agora a gente tem aqui em Êxodo, também, 17:15. E diz assim, e Moisés edificou um altar. E lhe deu o nome de, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Ele é a sua bandeira. Os amalequitas tinham vindo perseguir. Eles estavam vivendo aquela situação. Bem, nos livramos dos egípcios, né? Estamos bem. Segundo mês, saída do Egito, né? Acabamos com o faraó, seus cavaleiros, seus carros de ferro. Acabamos com todos eles. A gente, tranquilo, saiu na Páscoa. Aí, o que acontece? Os amalequitas aparecem. E aí Arão e Ú têm que sustentar os braços de Moisés para ele não cair, né? Precisou estar lá sustentando. E Deus se revela nesse momento. Deus se revela e Deus livra eles dos inimigos. E diz, nessa caminhada que vocês estão, eu sou a bandeira de vocês. Quando você segue uma bandeira, você diz assim, eu estou seguindo essa bandeira porque eu sou brasileiro. Eu estou seguindo essa bandeira porque eu sou americano. Eu estou seguindo essa bandeira porque a bandeira representa de onde você é. A bandeira na guerra, gente, ela tem valor, ela tem um valor bélico. A bandeira numa guerra, ela é tão importante quanto as armas, quanto a farda. Tanto é que o homem foi à lua e ficou uma
bandeira. Quando Israel foi reconquistado em 1945, eles colocaram uma bandeira até que se tornasse o Estado de Israel. Eles nem tinham ainda uma bandeira, eles pegaram essa bandeira e desenharam naquele período, porque eles não tinham ainda uma bandeira de Israel. A bandeira de Israel é super nova. Então eles foram lá e fincaram essa bandeira. Essa bandeira, ela tem presença bélica, sabe? Essa bandeira diz que você é protegido. Quando você diz, eu sou americano, e jurou na bandeira americana, está dizendo que tudo que a América tem vai ser direito seu. Se lá dá direito a plano de saúde, você vai ter. Se lá dá direito a isso, você vai ter. Ou a bandeira que você jura, a bandeira que você jura lealdade, é a bandeira que você vai comer dela. Você vai ter todo o direito. Deus está dizendo, eu sou a sua bandeira. Eu sou. Virem, saberão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. Então é Deus dizendo, mexeu com eles, mexeu comigo. Tocou neles, tocou na menina dos meus olhos. Quem é que não sente dor quando toca no olho? Quem é que não, qualquer coisa no olho você diz, espera aí, parou a brincadeira, espera aí, calma, bateu aqui agora, eu não vou conseguir não. Deus está dizendo, isso aí que você sente é o que eu sinto quando mexem com vocês. Tocou na menina dos olhos de Deus. Então é a revelação, é Deus nos preparando, é Deus nos preparando. Por quê? Porque Pentecostes, gente, é um lugar onde você é qualificado para morar na eternidade. O selo que eles receberam do Espírito Santo garante a eternidade. O selo que eles receberam garante a sua saída aqui na terra. O negócio vai pegar aqui, gente. O negócio vai pegar. E você precisa ter algo além do que você tem hoje aqui. Você precisa ter algo a mais do que você teve até aqui. Você precisa ter uma garantia do futuro. Você precisa garantia de um lugar que não vai ser abalado pelas águas, pelo fogo, pela guerra, pelo MST, pelas políticas internacionais, pela política de eliminar 1/3 da população. Claro, a Bíblia mesmo diz que muitos vão morrer no final dos tempos. Gente, os governos já começaram a eliminar as pessoas desde a vacina. Desde a vacina, vocês têm vacinas que foram tiradas da prateleira, porque elas estão provadas que elas não curam, elas matam. Já começou desde 2020 a eliminação. Ou vocês acham que aconteceu no Rio Grande do Sul só foi água de chuva? Cidades foram varridas. Ou vocês acham que o governadorzinho fulosou de lá não foi para uma reunião dos líderes mundiais e que Rio Grande do Sul sempre foi uma cidade que foi plano piloto para quando eles querem botar em operação alguma coisa? Gente, vocês viram quanto choveu no deserto do Saara? Eles fizeram e manipularam as nuvens para chover. E os camelos tudo afogando lá. Ou vocês acham que todas essas inundações em algumas partes do mundo não tem algo bolado e feito através de tecnologia? Qual vai ser o lugar seguro? Qual é o lugar seguro? Em Pentecoste, Deus estava dando a eles a certeza que há um lugar seguro, a certeza que eles seriam habilitados para a eternidade. Deus está nos preparando também nesse tempo, convocando a igreja e dizendo: se você tem uma aliança comigo que foi feita através do meu filho, eu estou transicionando vocês para que vocês saibam que nessa estação eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que provê e eu sou a sua bandeira. É a certeza da viagem segura, é a garantia que há esperança quando os céus envelhecerem, quando tudo que há aqui passar, quando nada mais existir, há uma segurança. Eu estou indo, mas eu voltarei logo para buscar vocês, porque eu estou indo preparar um lugar, o lugar mais seguro da terra. O lugar mais seguro na terra é da presença dEle. Gaste tempo em se preparar para ter um encontro com Ele.
Gaste tempo para se preparar, para ter um encontro com Ele. Gaste tempo com Ele, gaste tempo em conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Gaste tempo em descobrir qual é a vontade dEle. Gaste tempo para você contar seus dias de tal maneira que você encontre e tenha um coração sábio. Gaste tempo. Em Daniel 2:21 diz: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A tribo desse mês é a tribo de Issacar. E a Bíblia diz que o povo de Issacar era o povo que sabia agir em toda e qualquer situação. Era o povo que tinha sabedoria para agir. Era a tribo dos pensadores, era a tribo dos eruditos, era a tribo de gente que discernia as estações. Jesus não só nos convida para olhar o tempo, Ele nos convida para discernir os tempos. E Ele diz: tolos, vocês sabem dizer quando vai chover, mas não sabem discernir os tempos. Você acha que Deus quer esconder de você o plano de redenção dEle? O plano da gente triunfar diante dos dias que são difíceis, onde as trevas preparam coisas contra nós, mas o Senhor tem uma carta na manga guardada para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus tem um segredo com o seu povo. Deus tem algo que ninguém tem, como Ele tinha com Daniel, quando ninguém tinha, quando Ele teve com José, quando ninguém tinha, quando Ele teve com Esté, quando ninguém tinha. Os governantes achavam que estavam dirigindo as coisas do seu jeito, mas Deus tinha segredo com os seus servos, e Deus também tem hoje segredo com os seus servos. Deus também tem segredos comigo e com você. Mateus 13:11 diz: eu acho isso aqui plenamente profundo, sobrenatural. Eu amo essa palavra de Mateus 13, eu já estou terminando. Essa palavra de Mateus 13:11, ela é uma chave para esse tempo. Olha o que ele diz. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles sabe o que é isso, gente? É nossos dias, é esse mês. Olha, você quer de novo o mês de ar? Você quer de novo um mês para contar o Homer? Espera 2025, se você não quiser fazer isso nesse ano. E você vai ficar um ano atrás na sabedoria. Você vai ficar um ano atrás no entendimento, no segredo. Salmo 25, família. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os seus segredos. Você quer ser um homem ou mulher que tem segredo com Deus? Você quer ser um homem ou mulher que tem segredo com Deus? Deus pode contar os segredos dele a você. Olha, para alguém contar segredo a mim, uma coisa eu aprendi: eu tenho que gastar tempo com essa pessoa. Eu tenho que gastar tempo, eu tenho que ter intimidade. Porque segredo, como você é uma pessoa sábia, você não sai contando sua vida para todo mundo. Porque conhecimento é poder. Você quer dar poder a alguém, deixa a pessoa conhecer você, conhecer como funciona a sua casa, conhecer a hora que você come, conhecer a hora que você dorme, conhecer suas reações emocionais. Não dê isso se você não quer dar o poder da sua vida a alguém. Não dê isso a ninguém que você não confia. Só deixe as pessoas conhecerem a sua intimidade se elas merecerem a sua intimidade. Porque a intimidade é um grande presente que a gente dá. A intimidade sexual você dá só para o seu marido. A intimidade sexual você dá para a sua esposa. Por isso que a traição dói. Porque você permitiu entrar na intimidade. Quando você deixa a pessoa entrar na sua intimidade, a pessoa tem que fazer por merecer a intimidade que recebeu.
Do contrário, é traição. A mesma coisa é a sua casa, é a sua empresa. Quanto mais a pessoa conhece suas reações, mais poder ela tem sobre você. E se você não quer que essa pessoa tenha poder sobre você, não deixe conhecer. Deus, Ele quer trazer para a intimidade. Deus quer trazer para perto. Para você contar os dias e você alcançar um coração sábio. Para que você possa ser alguém que Ele dê o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Conhecimento dos mistérios. Senhor, nós queremos essa noite conhecimento dos mistérios. Nós queremos essa noite conhecimento dos mistérios. Sabe, Paulo conhecia tanto Deus que ele disse: ei, eu estou sendo derramado como libação no altar. A minha partida se aproxima. Quando um homem conhece a Deus e Deus permite a intimidade, Deus diz até o dia que vai levar essa pessoa. Eu tenho uma tia que sabia quando ia ser levada. Sabia quando ia partir. Por quê? Porque era uma tia que tinha intimidade com Deus. Sabe? A gente deve amar essa intimidade e proteger para não perder. Se você não vai ferir sua esposa para não perder a intimidade com ela, se você não vai olhar para outra mulher ou não vai falar mal dela pelas costas, para você não perder a intimidade, imagine o que a gente deve fazer com Deus para não perder a intimidade com Ele. Senhor, esse programa fere a nossa intimidade, eu não vou assistir. Senhor, esse jeito de me vestir fere a nossa intimidade, eu não vou me vestir assim. Senhor, esse meu palavreado fere a intimidade. Senhor, eu não vou falar coisas que firam a nossa intimidade. Por quê? Porque eu não quero que exista nada entre mim e você. Eu quero conhecer os segredos. Eu quero conhecer os mistérios. Eu quero confirmar nesse mês, na transição, o que eu declarei quando esse ano começou em Judá. Eu quero confirmar. Eu não quero que minhas atitudes deixem você dúbio. Nathalie, eu chamo Nathalie de Alice e Nathalie o tempo todo. Alice ficou conosco esses dias e eu fiz vários planos, que eu ia levar todos os dias para a praia. Eu fiz vários planos de coisas que eu ia brincar com ela, que eu ia fazer com ela. E a Alice adoeceu. E esse período que Tauana ficou fora, eu comecei a ver os planos ruindo. A gente saindo 1h da manhã do hospital português, voltando para casa muito cansados. Ela tossindo o tempo todo. Andréa foi uma bênção. Andréa Pinto socorreu, fez ozônio. Foi quando, depois de 8 dias, que a gente começou a ver um alívio do nosso cansaço. Mas eu acordava o tempo todo com ela. E eu disse: Deus, eu planejei tanto. Eu planejei tudo, Senhor. Eu fiz várias programações para fazer com eles. E como ela estava doente, eu não fazia nada com o Davi também, não fazia nada com ela. Então foram 12 dias de luta. A gente pregou em Buíque. Quando voltou, pronto. Luta. Aí no último dia, penúltimo dia, Andréa tinha feito manipulação respiratória com ela, tinha feito ozônio. A menina acordou boa. Eu disse: glória a Deus. Hoje vou fazer tudo com ela. Hoje vai ser aqueles 2 dias que eu vou compensar, vou levar para McDonald's, eu vou levar para andar de bicicleta, vou para a praia. Aí ela cai e leva 4 pontos na cabeça. Estava no colo do avô. Estava pulando no colo do avô. E quando eu estava no hospital de novo com ela, nossa, mais uma ida para o hospital de novo, agora com a roupa toda lavada de sangue, ele com a camisa cheia de sangue, o rostinho dela cheio de sangue, tudo ali acontecendo. Uma coisa veio no meu coração quando eu estava andando nos corredores do hospital. E Deus começou a falar no meu coração assim: não permita que as lutas impeçam você de ver a minha bondade. E aquela palavra, ela veio rema no meu coração. E eu com ela andando no hospital, esperando o momento dela ser ponteada, que ela ia gritar, que ela ia chorar, que ela ia sofrer um pouco mais do que já tinha sofrido todos aqueles dias, né? Eu até brinquei com os pais: quando vocês forem fazer guerra espiritual lá na Europa, me avise para fazer uma semana de jejum, porque eu peguei o rebote aqui todo, né?
mas aquilo me alimentou. Não permita que as lutas impeçam de você ver a bondade do Senhor, sabe? E aquilo foi enchendo meu coração, que no meio da luta, a bondade, no meio do luto, a bondade, no meio dos planos frustrados, a bondade, no meio do medo, a bondade, no meio da solidão, a bondade, no meio do divórcio, a bondade do Senhor precisa ser maior e mais forte do que a sua maior luta. A bondade dele é mais real. A bondade dele é mais real. Então deixe a bondade dele tomar conta do seu caos. Deixe a bondade dele dar forma ao que você está passando agora. Deixe a bondade dele. As pessoas podem estar vendo o Rio Grande do Sul debaixo de água, mas nós podemos declarar: as muitas águas não podem apagar esse amor. As muitas águas não podem apagar o amor que Deus sente pelo Rio Grande do Sul. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ver Deus amando o sul do país. Você pode ver Deus amando. Você pode ver Deus amando. Quando eu estava enterrando meu irmão com 29 anos, 29 anos, 1,94 m, louro, alto, doce, meigo, quebrantado, humilde. Eu digo, ele foi na frente porque ele era o melhor. Eu provei da bondade do Senhor. Existe bondade em meio à dor. Existe bondade de Deus em meio a planos fracassados. Existe bondade de Deus em meio à morte. E eu quero te convidar para você confirmar. Para você confirmar a aliança que você tem com Ele. E não está suscetível a dias que dão certo, mas a aliança que você tem com Ele está condicionada com quem Ele é. Com quem Ele é. Quem Ele é mais forte do que as minhas circunstâncias. Quem Ele é mais forte do que as traições. Sabe por que Estevão viu Deus? Sabe por que no meio das pedradas Estevão viu Deus? Porque Estevão não estava olhando para as pedradas. Estevão estava olhando para o alto e viu Jesus. O grande segredo de suportar pedradas é olhar para Jesus. Se ele parasse e olhar para Jesus, ele ia ver quem estava jogando pedra. Eu tenho certeza que quando eu chegar na eternidade, eu vou perguntar a Estevão o nome das pessoas que apedrejou ele. Ele não vai saber o nome de ninguém. Eu não quero saber o nome de ninguém. Eu só quero saber o nome dele. O nome dele. Mateus 13, que já tiraram de novo ali. Deixa a palavra de Deus, deixa a palavra gerar. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Tiago 1,5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela será concedida. Precisa de sabedoria para viver esses dias. Peça sabedoria. Peça sabedoria que Ele dá livremente, mas peça com fé e nada duvidando, porque o homem que duvida é como a onda do mar. E não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Se você quer sabedoria, peça. Se você deseja sabedoria, peça com fé. Senhor, eu estou caminhando para contar os dias, os 50 dias de Pentecostes. Eu estou caminhando, Senhor, para concluir a Páscoa, para consumar, para receber o selo de garantia. O Senhor diz, eu vou dar a vocês o Espírito Santo da promessa.
que é o selo de garantia do que está por vir. Nós estamos nos preparando para esse tempo. E talvez você não estava contando os dias, como espera um amante apaixonado, um filho distante, uma data inesquecível. Marque o calendário e comece a contar o homem, declarando: eu estou contando os meus dias para alcançar um coração sábio. Talvez você nunca fez isso na sua vida. Talvez você nunca pediu sabedoria. Eu não sei, mas a Bíblia diz que tem alguma coisa muito legal na sabedoria. Porque Salomão, em vez de pedir dinheiro, pediu sabedoria. E se tornou o homem mais próspero que já existiu nessa terra. Peça sabedoria. Talvez você vai ser o primeiro na sua família que vai pedir sabedoria. Pedir sabedoria, dai-me sabedoria. E Ele a todos dá livremente. Quero te convidar para você ficar em pé. Quero convidar você para você fazer uma aliança com o Senhor hoje. Para você decidir essa noite andar em sabedoria, contar seus dias, buscar intimidade com o Senhor. Talvez seja um bom momento para você fazer um concerto com Deus. Talvez seja um momento propício para você voltar para casa e dizer: faz tanto tempo que eu não tenho aquela conversa com Deus. Sabe, gente, é mais fácil corrigir um pecador do que um sacerdote orgulhoso. Um sacerdote orgulhoso é o próprio diabo. Sabe o que eu mais temo no sacerdócio? Sabe o que eu mais temo no pastorado? É o que eu mais temia no início. Eu não quero ser pastora, porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Porque aquele que ensina vai ser medido numa outra porção. Aquele que ensina, ele precisa vigiar muito mais. E eu sei que muita gente às vezes endurece a cerviz, porque o pecador sabe que é pecador, então ele é suscetível, ele é vulnerável. Eu sou pecador mesmo, eu preciso me arrepender, eu preciso. Mas o sacerdote, o religioso, ele não abre espaço para o arrependimento. Como nós podemos corrigir o orgulhoso se ele é orgulhoso e não reconhece que está errado? Então há mais chance para um pecador subir do que um orgulhoso se converter. Há mais esperança para uma prostituta, há mais esperança para um jogador, um profano, do que um sacerdote dentro das quatro paredes de uma igreja, de um sistema religioso. Porque dentro do sistema da religiosidade nós achamos que estamos bem. Eu queria orar para que, se a gente tiver em alguma mentira dessa, se a gente tiver em algum lugar como esse, a começar por mim, Senhor, a começar pela minha própria vida. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor. Eu quero que você ore, porque não tem coisa que mais resiste ao agir de Deus do que o orgulho. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Quem está lhe resistindo muitas vezes não é o diabo, é Deus. Pessoas que não reconhecem erros, pessoas que não pedem perdão. Faz quanto tempo você não pede perdão? Sabe qual é o grau de espiritualidade de uma pessoa? Não é ela não errar, mas é o quanto ela pede perdão. Porque errar, todos nós vamos errar. O seu grau de espiritualidade não é medido em você errar ou acertar, mas o quanto você tem pedido perdão. Spurgeon diz que quanto mais se aproximava de Deus, mais ele chorava, mais ele era quebrantado, mais ele tinha pecado para confessar.
E perguntaram a ele: Spurgeon, você é um homem que busca tanto a Deus, prega a palavra para multidões, mas cada dia você confessa mais pecados, cada dia você tem mais coisa, mais quebrantamento. E ele disse: quanto mais nós buscamos a Deus, mais consciência nós temos que somos pecadores. Então, família, a nossa ausência de pedido perdão de pecados não é sinal que você é espiritual. É sinal que você tem mais do diabo do que de Deus nesse exato momento. Que Deus não nos falte lágrimas em nossos olhos. Que Deus não falte quebrantamento em nossos corações. Que Deus não nos deixe faltar a certeza que somos pecadores. A certeza e a convicção que pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Alguns problemas vão se resolver não fazendo um treinamento, não fazendo A, B ou C, mas a gente simplesmente reconhecendo o pecado, confessando o pecado. Confessai os pecados uns aos outros e sedes curados. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando chegarmos na eternidade, vamos perceber que nem tudo era o diabo. Nem tudo era o diabo. Era Deus resistindo ao orgulho que ainda existe em nós. Existe ainda soberba em nós. Senhor, nos perdoe. Nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa nação. Nós estamos vendo, Senhor, que a igreja brasileira se preocupou mais de levantar plataformas do que altares. Há muita plataforma, Senhor, e pouco altar. Porque plataforma eleva pessoas e altar sacrifica o ego das pessoas. Senhor, nós clamamos porque a gente está numa nação, Pai, que tem mais conexão do que aliança. A conexão, Senhor, promove. A aliança, Senhor, sacrifica. Toda aliança tem um sacrifício. Nós queremos pedir perdão pelo pecado da igreja brasileira, por ter feito tanta plataforma nas campanhas. Tanta plataforma, Senhor, tanto dinheiro, tantas coisas que enaltecem o homem. E não temos abraçado a cruz. Não temos abraçado a Ti, Jesus. Nós queremos Te pedir hoje, Pai, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor. E confessar nossos pecados. Confessar o pecado do Brasil. Confessar o pecado dessa nação. Onde estamos tão envolvidos, Pai, com o nosso divertimento, com as nossas metas. Estamos tão envolvidos com a nossa própria vida, Senhor, e tão pouco envolvidos com as missões, com o chamado, com o propósito que Tu tens para nós. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe preocuparmos tanto com a nossa igreja, que venhamos esquecer da Tua igreja. A igreja no Brasil, a igreja que está debaixo das águas do sul. A igreja, Senhor, que precisa se levantar nesses dias. Nós queremos também clamar pelo nosso coração, que ele seja ensinável, que ele seja tratável, porque a sabedoria da terra não é tratável, ela é animalesca, mas a sabedoria do alto, ela é tratável, ela é cheia de bons frutos. Nós pedimos a sabedoria do alto para esse tempo. Nós pedimos a sabedoria para contar os nossos dias, para que a gente alcance o coração sábio, que haja discernimento espiritual, que os mistérios do reino sejam entregues nesse tempo. Nós oramos, Senhor, para que haja uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que finalmente seja revelado a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós nos prostramos como igreja.
nos arrependemos como igreja. Selamos essa noite, Senhor, com quebrantamento e arrependimento, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu virei e sararei a sua terra. Senhor, vem sarar nossa terra. Encontre em nós corações quebrantados e contritos que o Senhor não desprezará. Encontre em nós homens e mulheres que se arrependem, que se arrependem, que se arrependem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Nós queremos um culto de arrependimento nesse domingo. Nós queremos voltar para casa arrependidos. Nós queremos pedir mais perdão. Nós queremos ser mais suscetíveis, vulneráveis. Nós queremos, Pai, que nada em nós seja intocável ao Teu Espírito, para que a gente possa contar os nossos dias, para que a gente seja sábio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde você estiver agora, faça uma oração nessa entrega desse louvor. Tem um louvor tão antigo do Diante do Trono, que eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão. Eu creio que a gente pode ser a voz do Rio Grande do Sul essa noite. Eu creio que eu e você pode ser uma voz hoje aqui no portal espiritual do Brasil, dizendo o quanto a gente precisa dele. Eu preciso de tantas coisas, Senhor, mas o que eu mais preciso é de Ti. Deixe esse louvor tomar conta de você. Deixe esse louvor ser uma oração para você hoje. Talvez você vai sair daqui e vai ligar para alguém. Talvez você vai para casa fazer concerto com alguém. Talvez faz tanto tempo que você não pede perdão a ninguém, que o Espírito Santo vai trazer para você algo, alguém, que vai começar a ser de volta um exercício para a sua caminhada cristã. Talvez você riscou isso da sua vida cristã. E ao longo dessa semana, Deus vai trazer para você situações onde você precisa fazer concertos. E não estranhe se os milagres começarem a acontecer. Se as situações começarem a mudar. Se as portas começarem a serem destravadas. E começar a raiar a luz do Senhor no seu viver. Jesus, os dias estão se aproximando, a consumação dos séculos. Você precisa começar a se preocupar com a eternidade. É uma realidade. Os dias estão muito sendo abreviados. A Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse, nem os eleitos conseguiriam. Olha o que está chegando por aí. Você precisa saber em quem você tem uma aliança. Com quem você tem uma aliança. Que seja uma semana onde nós vamos amar buscar a presença dEle, amar estar com Ele, amar e preparar um lugar para Ele. Não darei sossego às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o poderoso de Jacó. Ele pode ficar na sua casa, Ele pode ficar na sua cama, no seu quarto, Ele pode usar o seu computador se Ele pedir. Ele pode ficar nos seus momentos que você está mais sozinho, sem ninguém lhe ver. Pense nisso esses dias e prepare um lugar onde Ele vai gostar de estar. Você é a casa favorita dEle. Você é o lugar onde Ele tem que gostar de estar. Então, o que você pensa, o que você fala, o que você canta, o que você lê, como você trabalha, as suas conversas com as pessoas, as suas piadas, Jesus pode participar. Pensemos nisso esses dias. E agora a gente quer honrar as mães. A mesma fé que estava
na sua mãe Eunice e na sua avó Loide. É a mesma fé sem fingimento que eu vejo em você. É isso que Deus quer, levantar uma geração de mães. Eu sei que hoje tem muitas mulheres fortes. Hoje a gente vive dias de mulheres fortes. Mulheres já provaram que pode fazer coisas que homem faz. Mulheres já provaram que são boas em várias coisas. Mas sabe o que a gente precisa nesse tempo? Não de mulheres fortes, de mães fortes. Porque nem sempre uma mulher forte é uma mãe forte. Nós precisamos de mães fortes. E eu oro para que você seja essa mãe. Eu oro para que, se você não está sendo reconhecida pela sua família hoje, eu quero orar por você. Para o Senhor te abraçar. Para o Senhor colocar você num lugar alto e seguro. Até que Ele trate de você e cuide das feridas mais profundas, onde você foi ferida como mãe ou como filha. Eu oro para que essa noite seja uma noite de cura, de milagre. Que o Senhor possa restaurar os ventres aqui nessa casa. Que o Senhor possa gerar e curar ventres, que vão ser ventres geradores de sonhos. E que uma geração louve a outra os feitos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fazer diferente. Vamos colocar as bandejas aí no altar. E cada mulher que vir aqui, ela não vai só pegar, ela vai receber um abraço. Amém? Quando vocês louvam, eu vou estar aqui também, porque eu quero abraçar. Eu quero abraçar. Eu sou neta e filha de mulheres de Deus. Então, mamães, venha cá, que a gente quer dar um abraço em vocês. Deus não rejeita a oração.